Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Luiz Araújo e Bruno Henrique voltam a ser opções hoje à noite contra o Mirassol aqui no Maracanã. Flamengo divulga a sua lista de inscritos para as oitavas de final da Libertadores. Negociação quente, Flamengo e Clube Europeu a um passo de fechar por meio atacante. Morre no Rio de Janeiro o cantor e compositor Arlindo Cruz, flamenguista apaixonado. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Flamengo e Mirassol se enfrentam neste sábado às 18h30, horário de Brasília, aqui no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Premier vai transmitir a partida ao vivo, com exclusividade para todo o Brasil. Com o Brasileirão como prioridade, o Mengão deve ir com força máxima, mesmo às vésperas de começar o mata-mata da Libertadores. O time precisa vencer para continuar na liderança, sem depender de outros resultados. O Mirassol vai fazer a sua estreia aqui no Maracanã na melhor fase da sua história centenária, porque vive um momento mágico, ostentando uma sequência de 9 jogos sem perder, a sua maior no Brasileiro. São 6 vitórias e 3 empates nessa série invicta. Na rodada anterior, venceu o Vasco por 3-2 e subiu para a 5ª posição com 28 pontos. O Felipe Luiz vai ter desfalque aí do Jorginho, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mas, em compensação, ele vai ter retornos importantes. Luiz Araújo e Bruno Henrique, que estavam em trabalho de carga após dores e desgaste, treinaram normalmente em campo nos últimos dias e voltam a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. O primeiro disputa a posição com o Plata, enquanto o segundo é uma opção muito boa para atuar como falso 9. O último reforço anunciado nessa janela, o Jorge Carrascal, também deve fazer a sua estreia, mas é provável que ele comece no banco de reservas. No meio de campo, com a ausência do Jorginho, a tendência é que a dupla de volantes seja formada por Alan e Everton Araújo. A provável escalação do Flamengo pode ser Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Alan, Everton Araújo e Arrascaeta, Luiz Araújo ou Plata, Pedro, Bruno Henrique e Samuel Lino. Vale lembrar que o Alan, Léo Pereira e Pulgar estão pendurados com cartões. O provável Mirassol vai ser Walter, Lucas Ramon, João Vitor, James e Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho e Gabriel, Negueba, Edson, Carioca e Chico da Costa. Apita o jogo mineiro Paulo César Zanovelli da Silva, assistido por Nailton Júnior de Souza Oliveira do Ceará e Celso Luiz da Silva de Minas Gerais. No VAR, teremos Diego Pombo Lopes da Bahia. Lembrando que esse jogo vai ter a transmissão exclusiva do Premier Futebol Clube para todo o Brasil em canal pago. O Flamengo divulgou a lista dos seus relacionados para as oitavas de final da Copa Libertadores. Jorginho, Saul, Emerson Royal, Samuel Lino e Jorge Carrascal são as novidades. Goleiros, Rossi, Lucas Furtado, Matheus Cunha, Diogo Alves e Léo Nanete. Zagueiros, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Cleiton, da Mata, Carbone, Iago e João Vitor. Laterais direitos, Varela, Emerson Royal, Daniel Salles e Gustavo. Laterais esquerdos, Ayrton Lucas, Vinha e Alexandro. Volantes, Eric Pulgar, Saul, De La Cruz, Jorginho, Alan, Everton Araújo, Pablo Lúcio, João Alves e Luiz Felipe. Meias, Arrascaeta, Carrascal, Lohan, Matheus Gonçalves, Guilherme, Lucas Vieira, Joshua e Jefferson. Atacantes, Luiz Araújo, Pedro, Everton Cebolinha, Samuel Lino, Juninho, Bruno Henrique, Michael Plata, Felipe Tereza, Chola, Wallacian, Camargo e Douglas. Através das suas redes sociais, o Flamengo lamentou demais a morte do Arlindo Cruz. O cantor e compositor faleceu na tarde dessa sexta-feira aqui no Rio de Janeiro. Arlindo Cruz sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017. Desde então, ele lidava com as sequelas da doença e passou por várias internações.
Nascido no Rio de Janeiro em 14 de setembro de 1958, o Arlindo Domingos da Cruz Filho era um dos cantores de samba mais conhecidos do Brasil. Ele era apelidado por admiradores e amigos de O Sambista Perfeito, em referência a uma de suas composições. O apelido acabou virando o título de uma biografia lançada esse ano e, inclusive, foi uma das citações feitas pelo Flamengo na homenagem publicada nas suas redes sociais. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ilustre rubro-negro e sambista perfeito Arlindo Cruz nessa sexta-feira, dia 8, aos 66 anos de idade. Ícone do samba, multi-instrumentista, compositor genial e voz marcante da cultura brasileira, o Arlindo Cruz sempre levou o nome do Flamengo com orgulho, embalando gerações com seu talento e a sua paixão pelo mais querido. Nossos sentimentos aos familiares, amigos, fãs e toda a nação do samba. Seu legado vai permanecer vivo nas arquibancadas das rodas de samba e no coração da nação rubro-negra. Conforme divulgou o portal Bola Viva Brasil, o Flamengo está atrás de um novo goleiro no mercado para substituir o Matheus Cunha, que vai sair no final desse ano porque ele assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e nessa semana o goleiro Marcelo Groi foi oferecido porque está atualmente livre no mercado, mas segundo o portal, o Flamengo não tem interesse em contratar o ex-goleiro do Grêmio, porque o foco da diretoria segue sendo o jovem Gabriel Brazão, que vem se destacando no Santos e mesmo com a campanha abaixo do Peixe, é visto como um dos melhores da posição em 2025. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, compartilhe também esse programa com parentes e amigos. E agora tem um novo botão aí, o Hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado! O meio-atacante Matheus Gonçalves está cada vez mais perto de deixar o Flamengo porque o CSKA Moscou enviou uma carta de interesse ao rubro-negro para comunicar oficialmente a intenção de contratar o jovem jogador. A informação foi inicialmente dada pelo portal russo Sport Express. Embora ainda não exista uma proposta oficial em mãos, a negociação está em estágio avançado e pode ser concretizada nos próximos dias. O Matheus Gonçalves, de 19 anos, é visto como uma das principais promessas da base do Flamengo, mas vem encontrando pouco espaço no elenco profissional, comandado pelo técnico Felipe Luiz. O jogador vê com bons olhos a sua permanência na Gávea, mas não descarta uma transferência caso continue com poucas oportunidades com o Felipe. Seus representantes já buscam uma reunião com a diretoria do Flamengo para entender melhor os planos do clube para que o atleta possa se programar e discutir também o valor necessário para viabilizar a sua saída. Sem espaço no time principal, ele voltou a jogar no Sub-20, onde foi destaque em um amistoso contra o Bayer Leverkusen, vencido pelo Mengão por 5-1. No profissional, a sua última chance como titular veio no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, justamente contra o Atlético Mineiro, mas a atuação abaixo do esperado esfriou a sua nova sequência de jogos. Apesar disso, o Matheus Gonçalves é muito bem avaliado internamente pelo Felipe Luiz, que já o elogiou publicamente. Aspas, o Matheus tem uma coisa que eu gosto muito, ele treina muito bem, se esforça em todas as atividades. Ele pode estar triste ou feliz, mas continua se dedicando. A concorrência ali é muito forte. O Flamengo ainda não estipulou publicamente um valor de venda, mas a expectativa é que o CSKA avance com uma proposta robusta ainda nessa semana. A janela de transferências internacionais fecha no dia 2 de setembro.
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 2-0, tá bom.